Bom dia a todos, então, sejam bem-vindos então à nossa reunião de hoje. Como então foi solicitado pela professora Noemi, e pela professora Silmara, então eu estarei falando um pouco sobre o novo ensino médio, passando algumas informações aí relevantes para vocês, né, importantes para vocês aí que vão fazer parte, né, da parte profissional, né, daqui para frente, né, ou futuramente. Então, algumas informações importantes aí a vocês. Espero que vocês consigam levar isso de uma certa forma ao pé da letra né, se tiver dúvida depois, por favor, anotem, tá? Anotem aí. No final da apresentação eu abro um espacinho aí para perguntas. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, compartilhando aqui os slides. Estão vendo, né? Tá todo mundo vendo aí, né? Então, ok. Sim. Uhum. Então, novo ensino médio, hoje em dia era chamado então de NEM, né? Então, professor Guido Valmor me apresentando. Então, sou do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, trabalho lá em Pinhais, professor QPM do Estado. Em relação à legislação, eu vou colocar algumas leis mais importantes relacionadas então à mudança que houve então no ensino médio, tá? Não são todas, mas algumas mais importantes. Então, por exemplo, lá em 2017, a Lei 13.415, que trata sobre mudanças de ofertas de organização curricular. Lembrando que antes, né, antes mesmo de 2017, teve é, outras organizações de encontros, por exemplo, o Pacto do Ensino Médio, né, que foi ofertado a todos os professores para uma discussão inicial sobre mudança do ensino médio, né? Então foi um estudo feito em cima da mudança do ensino médio a priori, digamos assim. Então, próximo lá, resolução número 3 de 2018, atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o novo ensino médio. Eu estou colocando então essas leis e resoluções aqui, caso vocês queiram depois pesquisar, acessar mais a fundo, tá bom? Resolução número 4 de 2018 institui a Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC, na etapa do ensino médio. Portaria 1432 de 2018 estabelece os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos. E a resolução 3416, aqui da CIED, então, estabelece as diretrizes curriculares complementares para o estado do Paraná e o referencial curricular. Bom, em relação à carga horária, como é que ficou, né, a distribuição de carga horária? A ideia então seria ofertar 1.000 horas a cada ano, sendo uma mudança gradativa em cada série. Então, na primeira série você tem 800 horas da formação geral básica, logo depois eu vou mostrar, né, o que seria essa formação geral básica, e 200 horas de itinerários formativos. Então, isso vai mudando, né? Primeira, segunda e terceira série. Então, você vai diminuindo a formação geral básica e vai aumentando os itinerários formativos. Por que essa mudança de carga horária? A ideia é fazer com que os estudantes entrem mais em contato com componentes curriculares que estejam mais alinhadas a mercado de trabalho, né? Que estejam mais orientadas até a vocação, que estejam mais orientadas às habilidades e competências dos estudantes também. No ensino médio, então, que estava, né, em 2021, tínhamos lá diretrizes, disciplinas e conteúdos estruturantes. Então, em 2022, né, esse ano, com a inserção então do novo ensino médio, mudamos ali de diretrizes para referencial curricular, disciplinas, não chamamos mais de disciplinas, mas sim de componentes curriculares, conteúdos estruturantes para competências e habilidades. É, Muitas vezes não é só uma mudança de título, né? Não é uma mudança de semântica,
mas também tem algo a ver também com um certo aprofundamento maior, né? Por exemplo, disciplina. Disciplina estava mais voltado somente, por exemplo, física, voltado somente à física. Agora, quando você fala em componentes curriculares, é uma componente que trabalha não ela sozinha, né? Mas trabalha com outras áreas, relacionando outras áreas. Por isso que é chamado de componentes curriculares, tá? Então tem não só uma mudança de semântica, mas uma mudança de idealização também, tá? Proposta inicial, então 4 áreas de conhecimento. Então temos ali a formação geral básica, como eu tinha comentado com vocês antes, e os itinerários formativos. A proposta inicial então era matemática e suas tecnologias, né, mais voltada à matemática, linguagens e suas tecnologias, arte, educação física, língua inglesa, língua portuguesa, ciências humanas e sociais aplicadas, filosofia, geografia, história e sociologia, e ciências da natureza e suas tecnologias. Bom, só que daí criaria-se um problema, né? Por quê? A partir do segundo ano, o estudante teria que optar por uma destas áreas. Só que se ele optasse por uma dessas áreas, você teria 4 ofertas desses itinerários formativos, levando a escola a um certo colapso, porque você teria que abrir 4 turmas, de uma turma, saindo uma turma, veja bem, saindo uma turma de primeiro ano, você teria que abrir 4 outras turmas de itinerários formativos. Então geraria um certo, não digo colapso, mas turmas esvaziadas, né? Então isso foi uma proposta inicial. Depois dessa proposta inicial, então houve uma mudança no seguinte sentido: juntou-se duas. Então, antes era só matemática e suas tecnologias, agora é matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Então, juntou-se essas duas e criou-se um itinerário formativo. E aí a outra, né, o outro lado, então, linguagens, juntou-se ali, linguagens e suas tecnologias, juntou ali com ciências humanas e sociais aplicadas. Então, hoje, a partir do ano que vem, né, já está sendo feita, então, a escolha na matrícula. Então, o estudante que faz a matrícula saindo do primeiro ano para o segundo ano, então ele tem que optar por matemática, ciência da natureza, ou linguagens em ciências humanas e sociais aplicadas. Então, ele vai optar por uma dessas duas. Então, lá, quando ele optar, né, por matemática e ciência da natureza, então ele vai ver ali matemática, biologia, física e química, certo? Então, se ele optar ali por linguagens e suas tecnologias, então ele vai ter ali arte, educação física, língua inglesa, língua portuguesa, filosofia, geografia, história e sociologia. Então, essa seria a opção dele para os itinerários formativos. Além, né, óbvio, da formação geral básica. Já logo vou mostrar uma tabelinha para vocês do que seria isso aí, e a distribuição até da carga horária. Então, as principais mudanças que eu até já comentei com vocês. A partir deste ano, então não são mais 5 aulas, seriam então, né, está sendo, né, 6 aulas. Então no primeiro ano tem 6 aulas, então esse ano 6 aulas. O segundo e o terceiro ano deste ano continuam com 5 aulas. Para o ano que vem, então, primeiro e segundo ano que já estarão no novo ensino médio, 6 aulas. O terceiro ano ainda continua com 5 aulas. Tá? Neste ano, então, de 2022, perdão, então a primeira série ela teve a formação geral básica e além da formação geral básica, então teve projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional. Então essas 3 aqui entraram aonde? Entraram nessa carga horária aqui de 200 horas. A formação geral básica, 800 horas, com as, né, componentes curriculares ali normais, né, física, química, biologia, língua portuguesa, língua inglesa, né, entraram aqui nas 800 horas e aquelas 3 entraram aqui nas 200 horas.
Tudo bem? Então, tudo que eu falar aqui de itinerário formativo estará relacionado, então, a essa carga horária aqui embaixo, que vai aumentando gradativamente a cada ano. Ok? Muito bem. Então, para 2023, né, como também já comentei, então, 6 aulas também. E os itinerários formativos eles já mudam um pouquinho, né? Para o segundo ano, já muda um pouquinho. Bom, aqui que é o ponto, né? Então vamos lá, o ponto crucial. Distribuição de carga horária em relação à formação geral básica. Aqui eu estou falando de escolas regulares, né? Escolas regulares, escolas do campo, e assim vai, tá? Então tem uma pequena diferenciação, né? Se você tem a escola com tempo integral, pode ser um pouco diferente. Se você tem a escola cívico-militar, pode ser um pouco diferente. Isso você pode encontrar na normativa 08 de 2021, acho que queria 2021, 2022. Tá? Depois eu me informo certinho ali. Mas tem toda a distribuição de carga horária de todas as modalidades de escolas. Então aqui, né, vamos ver. Né, isso aqui é formação geral básica, certo? Então tá aqui, ó, primeira série. Então na primeira série, então ele vai ter lá 2 aulas para artes, 2 aulas para educação física, 2 aulas para língua inglesa, 3 aulas para língua portuguesa e assim vai. 2 para filosofia, 2 para geografia, 2 para história, não tem sociologia, 3 para matemática, 2 para física, 2 para química e 2 para biologia. Então essa é a formação geral básica da primeira série. Então isso eles tiveram esse ano, mais o itinerário formativo, que eram aquelas 3 que eu mostrei ali, né? Pensamento computacional, educação financeira e projeto de vida. Joia. Na segunda série, tá? Então olha lá, não tem artes, não tem educação física, não tem filosofia, não tem física na formação geral básica. Terceira série, não tem artes, não tem língua inglesa, não tem filosofia, não tem geografia, não tem história, não tem sociologia, não tem química e não tem biologia. Deixa eu contar um caso importante aqui. A redatora, ou a que estava trabalhando com a física, ela conseguiu incluir 2 aulas de física na terceira série. E se ela não tivesse, né, feito esse trabalho, nós não teríamos nem física na terceira série. Então, né, conseguiu-se incluir aqui 2 aulas de física na formação geral básica na terceira série, senão nem isso nós não teríamos. Tá? Então, está aqui a distribuição de carga horária, se vocês podem observar aqui, né, como eu comentei lá naquela outra tela. Então, soma 800 horas para a formação geral básica no primeiro ano, soma 600 horas, né, por ano, né, na segunda série e na terceira série 400 horas, certo? Vamos agora à parte dos itinerários formativos. Então, dos itinerários formativos, então aqueles 3 lá, lembra que eu comentei lá? Projeto de vida, educação financeira, que tem no primeiro ano. No segundo ano, projeto de vida continua, reduz para 2 para uma aula. Educação financeira continua e não tem pensamento computacional, nem na segunda série nem na terceira série. Então, o projeto de vida continua com uma aula, educação financeira continua com 2 aulas no terceiro ano. Agora sim, os itinerários formativos relacionados a cada componente curricular. Então, na primeira série, não tem a inclusão de nenhum, porque tem a inserção desses 3 aqui e a carga horária seria só de 200 horas. Na segunda série, então, já entra, né? Então, aqui eu estou falando de linguagens, tá? Olha certinho ali, ó. Estou falando de linguagens e ciências humanas e sociais. Então, se o estudante optar, né? Fizer a opção de linguagens e ciências humanas, certo? Então, ele vai ter, né? Além da formação geral básica, certo? Além destas aqui, formação geral básica, então ele vai ter também mais 3 aulas relacionadas à filosofia, só que, já vou comentar isso com vocês, né? Não é especificamente relacionado a conteúdos de filosofia. Seriam trabalhadas trilhas de aprendizagem, tá? Já vou mostrar para vocês aqui relacionados à física, quais serão, ou qual é a trilha de aprendizagem
relacionados à física no segundo ano e no terceiro ano, tá? Então, mas lembrando, aqui é linguagens e ciências humanas e sociais. Então ele vai ter 3 de filosofia, 2 de educação física 1, 2 de artes, 2 de língua portuguesa. No terceiro ano, então ele tem, né, além da formação geral básica, 2 de língua portuguesa, 3 de geografia, 3 de história, 3 de língua estrangeira, 2 de sociologia e 2 de artes, né? Vocês estão vendo que vai aumentando porque vai mudando, vai modificando lá, né, a quantidade de horas relacionadas ao itinerário formativo. Então isso aqui para linguagens e ciências humanas. Então caso o estudante opte por esta área. Vamos a matemática e ciências da natureza. Continua a mesma coisa aqui da parte flexível obrigatória, né? Então, como eu tinha comentado antes, continua a mesma coisa. Projeto de vida, educação financeira, pensamento computacional, continua a mesma coisa, né? Tanto no primeiro, segundo e terceiro ano. E primeiro ano não temos nenhuma do itinerário formativo, relembrando porque essas três aqui ocupam as partes ali do itinerário formativo. Segundo ano, então, além da formação básica, formação geral básica, tem 3 de matemática, 2 de física. Lembra lá que no segundo ano não tinha de física na formação geral básica, então elas entram aqui, tá? 2 de biologia, 2 de matemática. Então, isso aqui para o segundo ano. Para o terceiro ano, então, matemática 2, biologia 2, química 1, física 2. Então, além de 2 aulas de física na formação geral básica no terceiro ano, temos também mais 3 aulas de física 2 relacionado a trilhas de aprendizagem, tá? Já vou comentar então com vocês quais são essas trilhas de aprendizagem. 2 aulas de química 2 e 2 aulas de física 3, tá? Então, no terceiro ano, então, ele tem um acréscimo significativo aí relacionado a estudo de física ou trilhas de aprendizagem relacionados à física. Aqui então temos, aí sim então, quais são as trilhas de aprendizagem relacionados aos itinerários formativos. Então, em matemática e ciência da natureza, empreendedorismo entraria onde? Empreendedorismo poderia entrar aqui em matemática, poderia entrar aqui matemática 1, matemática 2, então isso vai ser mostrado na outra tela. Mas essa matemática, por exemplo, essa matemática 1, matemática 2 aqui, então seria relacionado a uma dessas aqui. Robótica 1 é a física do segundo ano, tá? É a física 1 aqui do segundo ano. Então, na verdade, você não vai trabalhar especificamente com conteúdos de física. Você vai trabalhar com robótica, que dentro do estudo da robótica, você pode sim trabalhar conteúdos de física, mas isso aí você vai ter que verificar qual é a trilha de aprendizagem de robótica que tem aqui no segundo ano. Biotecnologia, né? Qual é o professor que pode então escolher, né, trabalhar com biotecnologia? Então aqui, né, pode ser professor de biologia, professor de física também, pode trabalhar com biotecnologia. Então aí vem um grande, né, digamos assim, um grande aproveitamento de aulas, porque o leque de trabalho com os itinerários formativos, ele aumenta. Se você em uma escola não consegue fechar a tua carga horária com física, porque ali só tem 3 turmas, 4 turmas de física, eu não consigo fechar a minha carga horária. Se você não consegue fechar a tua carga horária, você pode aumentar o seu leque de trabalho, né? Trabalhando aonde? Com quais, né, componentes curriculares e quais trilhas de aprendizagem? Biotecnologia, robótica. Também você pode trabalhar com programação, né? No primeiro e segundo, no segundo e no terceiro ano, também pode trabalhar com programação. Química, olha lá, química, aumenta lá, né? Qual é a trilha de aprendizagem de química? A química presente no cotidiano.
Elementos da astronomia e energia, olha aqui também, né, também vai ser trabalhado, né, a parte da física. Esse elementos de astronomia, ele vai entrar aqui no terceiro ano, tá? Por quê? Porque no terceiro ano nós temos aqui Física 2 também com 3 aulas e Física 3. Então, um deles vai ser robótica e o outro deles vai ser astronomia, tá? Processos químicos do corpo humano, robótica 2. Então, isso é relacionado a matemática e ciências da natureza. Então, temos aqui 10 trilhas de aprendizagem, também 10 trilhas de aprendizagem para linguagens, né, ciências humanas e sociais. Né? Então, lá, né, quais são as trilhas de aprendizagem? Ética e liderança, práticas esportivas, mídias digitais, oratória, comunicação 1 e 2, geopolítica, governo, o que é, para que serve, proficiência em mundo do trabalho, sociedade brasileira, passado e futuro, história da arte. Então, essas são as trilhas de aprendizagem que serão trabalhadas, então, aqui no segundo e terceiro ano para linguagens e ciências humanas, certo? Então, aqui vem uma distribuição, eu não sei se vocês conseguem ver essa tela aí, né? Ele tá muito pequeno aqui, mas eu vou tentar passar para vocês então. Então, aqui, ó, empreendedorismo. Quem que pode pegar empreendedorismo? Então, aqui do lado tem a componente curricular que pode assumir essas aulas, mas não só matemática, tá? Não só matemática, pode abrir o leque também para empreendedorismo. Então, né, segundo ano tem a quantidade de aulas, robótica, então aqui ó, relacionado com física, biotecnologia, relacionado com biologia, mas lembrando, né, não é só biologia, pode ser professor de física, química também, então, 2 aulas, aqui relacionado ao segundo ano, né? E programação 1, matemática. Tá? Terceiro ano, né? Então, aqui zero, segundo, e vamos para o terceiro ano. Então, programação 2, saúde e bem-estar, a química presente no cotidiano, né? Então, quem vai pegar lá, né? Quem é o professor que pode escolher a programação? Principalmente matemática, saúde e bem-estar, principalmente biologia, a química presente no cotidiano, principalmente professor de química, elementos de astronomia e energia, então lá abre para física, os processos químicos do corpo humano para química e robótica 2 também abre para professor de física. Então aqui tem a quantidade de aulas relacionadas, tá? Lembrando que aqui então são trilhas de aprendizagem, tá? Então aqui, né, só repetindo, né, segunda série, então, ele tem programação 1, empreendedorismo, robótica e biotecnologia, né, talvez não tenham conseguido visualizar direito naquelas telas anteriores. Terceira série, isso para ciência da natureza e matemática, né? Terceira série, então, bem-estar, robótica 2, química presente no cotidiano, programação 2, processos químicos do corpo humano, elementos de astronomia e energia. E para, deixa eu me ver aqui, bom, esse aqui eu já expliquei então para vocês anteriormente. Aqui tem para ciências sociais, né? Linguagens e ciências sociais, então, né? Se o estudante optar lá por linguagem e ciências sociais, aí ele vai ter lá ética, ética e... Até eu não estou conseguindo visualizar direito aqui. Vamos ver. Ética e... Deixa eu só procurar direito aqui. Ética e liderança. Tá, que tá muito pequenininha a tela aqui, mas vamos lá. Práticas esportivas, né? Segundo ano lá, práticas esportivas, mídias digitais, oratória. Então, essas são as 3 trilhas, as 4 trilhas para o segundo ano. E terceiro ano, oratória 2, geopolítica, estudo lá do governo, o que é, para que serve, política mundial do trabalho, sociedade brasileira, passado e futuro, e história da arte, então, para o terceiro ano. Então aqui tem as suas respectivas cargas horárias também. Novamente, né? Então aqui, ciências humanas e linguagens, certo? Se alguém tiver alguma pergunta depois, por favor, anote aí. Tá. Ponto importante, então, né? De acordo com a deliberação 04 de 2021,
é assegurada aos estudantes a escolha do itinerário formativo conforme o seu interesse e projeto de vida. Como assim, conforme o seu interesse e projeto de vida? No primeiro ano, então ele tem 2 aulas de projeto de vida. Nessas aulas de projeto de vida, então, ele já estaria sendo orientado a essa escolha. Então, esse projeto de vida ele serve exatamente para que o estudante consiga, de acordo com as suas habilidades, de acordo com as suas competências, ser orientado então a essa escolha para o segundo ano, tá? Então, e as possibilidades de oferta das instituições de rede de ensino? Como assim, né? Possibilidades de ofertas, porque não é toda escola que vai ofertar as duas ao mesmo tempo. Por quê? Se você tiver uma escola somente com uma turma de primeiro ano, a ideia seria mais ou menos assim: ou vai optar por ciência da natureza, ou vai optar por linguagens e ciências humanas. Se a escola tiver duas, deixa eu só, já volto aqui nessa, né? Se a escola tiver 2 turmas, aí sim você tem a possibilidade de abrir, então, 2 turmas no segundo ano, então ligar, né, uma para cada área, tá certo? Se a escola tiver 3 ou mais turmas de primeiro ano, então você pode abrir 3 itinerários formativos. Como assim 3 itinerários formativos? Linguagens, tecnologias, matemáticas e suas tecnologias e também cursos técnicos profissionalizantes. Teve algumas escolas, por exemplo, no Castelo também houve né, a inclusão de 2 cursos técnicos, um de administração e um de desenvolvimento de sistemas. Então temos ali 6 turmas de primeiro ano, mais 2 turmas, uma de ADM e outra de SI. Tá? Então essa é mais uma possibilidade de escolha do estudante, só que daí ele já tem que optar no primeiro ano, se ele vai fazer o regular, né, o ensino médio, o novo ensino médio regular, né, ou o curso técnico profissionalizante, tá? Bom, os itinerários formativos dos segundos anos, então 2023, deverão contemplar em seus planejamentos uma ou mais habilidades de eixo temático, por trabalharem com trilhas de aprendizagem. Então, por exemplo, robótica. No segundo ano, então, você vai ter robótica 1. Lá em robótica 1, você tem que trabalhar na trilha de aprendizagem, né, um ou mais do que um desses eixos temáticos. Por exemplo, você tem que estar orientando os seus alunos a uma investigação científica, como no seu planejamento. Quando você fizer o plano, né, o planejamento da sua aula, então você tem que abordar investigação científica, você tem que abordar mediação e intervenção sociocultural, você tem que abordar empreendedorismo ou investigação. Perdão, eu repeti aqui, mas aqui tem um outro eixo aqui, já vou corrigir. Então tem que abordar um ou mais do que um desses eixos. Eu vou aqui abrir para vocês. Então, vocês estão conseguindo ver aí, né? O caderno de itinerários formativos. Deixa eu descer. Então aqui ele mostra, né, projeto de vida, educação financeira, pensamento computacional, né, o que pode abordar cada um desses aqui. E deixa eu mostrar aqui mais para baixo para vocês. Então aqui mostra, por exemplo, ó, isso que eu acabei de comentar com vocês, né? Olha lá, projeto de vida no primeiro ano. Habilidade do eixo, mediação, aquele último lá era esse aqui, ó, mediação e intervenção sociocultural, acho que era, né? Então aqui tem a habilidade que você vai ter que trabalhar, né? Habilidade. E aqui um pequeno resumo do objetivo conhecimento, conteúdo, sugestão de carga horária, tá? Então, aqui relacionado então a cada itinerário formativo, tá?
E isso também, né, todo esse esquema aqui das habilidades por eixo, isso também tem material relacionado a robótica, a astronomia, a empreendedorismo, que é lá do segundo ano relacionado a matemática, tecnologias e ciências da natureza, tá? Também tem documentos relacionados àquilo lá. Aqui mostra para os três do primeiro ano, né? Como eu comentei aqui, principalmente dos três aqui para o primeiro ano, né? Projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional, mas também tem um material relacionado àqueles outros itinerários formativos. Caderno dos itinerários formativos. Então, trilhas de aprendizagem. O que eu vou mostrar aqui para vocês é principalmente agora o que está relacionado com a robótica, né? Então, principalmente robótica. Então, eu vou abrir para vocês aqui, que faz parte, então, seria, né, parte da escolha dos professores de física aí para o segundo ano. Então, lá, o aluno estudante do segundo ano, o que que ele vai, né, o que que ele vai ter de conteúdo relacionado à robótica? Então, aqui tem, né, todo o documento já pronto, a trilha de aprendizagem já pronta, relacionada ao estudo, então, desses conteúdos, do primeiro trimestre, né, do primeiro ano. Então, aqui ele vai ver circuitos, robótica circuitos, no segundo trimestre, atuadores e sensores, e no terceiro trimestre a gente vai já começar a fazer montagem de robôs. Né? E aqui tem as habilidades do eixo, né? Então, certinho em cada processos criativos, investigação científica, processos criativos. Tá? Então, você pode fazer a relação de uma ou mais habilidades de eixo. E aí ele começa então a mostrar quais são os componentes mesmo trabalhados em cada trimestre. Tá lá, introdução à robótica, né, no primeiro trimestre. Então, aula 1, já começa a mostrar ali aula 1, e assim vai, aula 2, aula 3, e assim vai, já está tudo pronto e esquematizado, tá? Então, trabalha um pouco já no segundo ano, um pouco com a tensão, corrente e resistência. Primeiro começa com a parte histórica da robótica, né? O porquê a robótica, a parte histórica da evolução do estudo de robótica e assim vai, tá? Então, só mostrar um pouquinho para vocês que né, não só de robótica, mas todos os outros, né, as outras trilhas de aprendizagem já estão prontas. Então, seria só você pegar esse material aqui e fazer algumas adaptações relacionadas àqueles eixos que eu mostrei ali em cima para vocês, tá? Então, esse aqui eu já expliquei, né? Turmas de primeiro ano, qual é a escolha que pode ter, se tiver mais, né? 2 turmas de primeiro ano, 3 turmas de primeiro ano ou mais. Também já comentei aqui, né? Final da primeira série, a escolha que ele tem que ter em relação ao itinerário formativo. Também já comentei com vocês aqui, né? Então ele vai para o ensino médio regular ou entra no técnico e profissionalizante. Muitas questões estão aparecendo, por exemplo, o estudante está lá no técnico, né? Está no SI lá do técnico. Ele pode mudar para o médio regular? Sim, tem essa possibilidade. Ou ele está lá no médio regular, ele pode entrar no técnico também, mas aí tem que ter adaptações, tá? Também pode fazer essa mudança, mas tem que ter adaptações, tá? Curso técnico, né? Qual é a vantagem, né, de certa forma, para o estudante que optar por curso técnico? Ao final do ensino médio já pode ter uma profissão, inclusive um dos trabalhos feitos concomitante com as aulas dos técnicos, né? Ao final do primeiro ano, já início do segundo ano, ele já pode entrar com um estágio, ele já pode se tornar um estagiário em uma empresa, né, ou algum lugar que ofereça algum estágio, tá? Então essa é uma grande possibilidade. Concursos, mas concursos é aberto também, não só para técnico, mas para né, médio regular.
Não precisa escolher itinerário formativo, né? Então, ele não, no segundo ano, ele não opta lá por linguagens ou ciências da natureza, né? Não opta por esse itinerário formativo. E no final pode seguir até outra carreira, caso lhe ocorra essa escolha. Em relação ao noturno, tá? Já quase finalizando aí. Em relação ao noturno, como é que foi este ano em relação ao noturno? A carga horária ela foi 20% maior do que as aulas que foram atribuídas aí aos estudantes do segundo ano, disponibilizadas aos estudantes do segundo ano. O noturno teve 5 aulas normais e alguns componentes curriculares tiveram acréscimo de aula e esse acréscimo de aula ele teve que ser trabalhado de modo assíncrono aos sábados, tá? Então, por exemplo, projeto de vida e pensamento computacional teve uma aula cada um, né, uma aula cada uma dessas componentes curriculares durante a semana. E a segunda aula, ela foi trabalhada aos sábados de forma assíncrona, né? Então, o professor teve que ir para a escola no sábado, ficar disponível para que os estudantes acessassem ali uma Meet, né? E conversassem com o professor e realizassem atividades aos sábados. Então, isso foi feito com língua portuguesa. Por quê? Porque a língua portuguesa teve a inclusão desse ano com a redação Paraná, né? A inserção de redações ali na plataforma da redação Paraná. A mesma coisa aconteceu com a língua inglesa, né? Que também teve a utilização de uma plataforma específica para trabalho com língua inglesa. Então, foi trabalhado aí uma carga extra aos sábados, né? Isso para os professores que estavam trabalhando com pensamento computacional, projeto de vida, língua portuguesa, língua inglesa e educação financeira, tá? Então, as atividades não presenciais devem ter enfoque em aplicações de saberes trabalhados presencialmente. E aqui fala que são as 5 que eu acabei de citar então para vocês. A quantidade de horas cujo trabalho pedagógico ocorre por meio de presencial assíncrono deverá ser destinado ao apoio presencial do professor na escola, lá como eu comentei, aos sábados pela manhã. Então, o professor tinha que ir para a escola, além de trabalhar durante a semana, tá? O professor do noturno teve que ir para a escola aos sábados para fazer essa complementação de carga horária. Muito bem. E para 2023, como é que ficará isso? Para 2023, não terá mais trabalho aos sábados. Os professores relacionados então a estas componentes curriculares deverão vir antes para a escola para trabalhar com esses estudantes, ou presencial ou assíncrono. Ainda está sendo decidido, mas não terá mais aos sábados, mas vai ser antecipado o início das aulas para essas componentes curriculares. Bom, pessoal, o que eu tinha que falar então sobre novo ensino médio, informações aí para vocês era isto. Espero que tenha elucidado aí alguns pontos para vocês.